A Rádio Atlan apresenta Como ter saúde em um universo doente. Você é o agente principal no seu processo de autocura. Apresentação: Silene Paz. Olá! Estamos nós aqui mais uma vez, juntos, refletindo, analisando, pensando em como ter saúde em um universo doente. Eu espero, sinceramente, que através do programa passado, pelo menos uma pessoa tenha parado para analisar como ela pode mudar, o que tem a ressignificar, mudar de percepção, sair do papel de vítima e assumir as rédeas da própria vida. Eu sou responsável pela minha autocura. Quero registrar aqui a minha gratidão em ter como ferramenta de trabalho nessa experiência que estou, técnicas, ferramentas, uma ciência que levam as pessoas ao processo de autocura. Cada vez que eu posso ajudar um paciente nesse processo e paro para estudar o caso dele, refletir junto a jornada dele, eu cresço muito porque eu paro para analisar a Silene. Cada vez que eu paro para voltar aos estudos da ciência que trabalho, mas também voltar aos estudos da obra da Revelação Cósmica de Jean Vauelan, eu tenho oportunidade de parar, refletir e abrir mais a minha mente. Sim, porque se eu mudei de percepção, quando eu ler aquele livro novamente, quando eu assistir aquela palestra novamente, a minha maneira de perceber será diferente. Se eu tiver uma visão mais ampla, se eu tiver realmente conseguido evoluir um pouco que seja, eu vou enxergar coisas que eu não enxerguei da outra vez. E eu agradeço a oportunidade de estar realizando esse programa, onde eu tenho que parar semanalmente para analisar os meus estudos, os meus pacientes, a obra de Jean Vauelan, unir tudo isso e mudar, transformar cada vez mais a Silene. Mas vamos lá. No programa passado, como eu disse, também paramos para refletir esse DNA, a mente e a teia quântica de um Word, esse holograma quântico que a gente vive. Vamos trazer para a obra de Jean Vauelan. Cada código de cada célula doentia do corpo original do Criador deve ser trabalhada por uma consciência diferente da dele. Um espírito individualizado. Muito bem, vamos refletir que esse espírito somos nós, essa mônada, que foi criada para isso, para ajudar a solucionar esse caos, ou mergulhou para ajudar. Qual das opções? Quem somos nós? Um dia saberemos, mas pouco importa o caminho que viemos parar nesse universo. Estamos aqui, pelo menos é essa a proposta, para ajudar a resolver o caos. E como diz o ditado popular, quem está na chuva é para se molhar. Então que a gente aproveite essa chuva. O que adianta eu estar num oceano, enxergando a praia, a terra, e ao invés de eu optar por coordenar os movimentos do meu corpo entre braços e pernas e nadar para chegar em terra firme e me curar, eu resolvi ficar esperneando, reclamando e lamentando por ter afundado o barco e estar ali naquele oceano. Culpando alguém que afundou o barco, que não soube remar. Será que o culpado desse barco afundar não fui eu mesma? Com as minhas atitudes, com as minhas palavras, com os meus pensamentos, com o não querer ressignificar o meu passado, e isso se tornou pesado demais para aquele barco e ele afundou? Bom,
esse espírito individualizado, ele se deixa inocular com essa doença do código original do Criador para se incomodar com a dor e descobrir uma nova atitude mental para apaziguar aquela dor, curar-se, livrar-se disso. Olha bem como é perda de tempo e energia você ficar se fazendo de vítima e jogando a culpa no outro, no patrão, no esposo, na esposa, no filho, na mãe, no pai, nos amigos, no presidente, em Deus. Realmente, aí agora eu vejo muita gente jogando a culpa em Javé. Eu sou vítima de Javé. É mesmo? E o que adianta ficar nesse papel de vítima? Olha o que Rogério nos traz para refletir. A gente, como espírito individualizado, nos deixamos inocular com a célula doentia, com a doença do corpo original do Criador, para trabalharmos quando a gente se incomoda com a dor e descobrirmos uma nova atitude mental, ressignificar, mudar a percepção e aí apaziguar aquela dor, curar-se, livrar-se disso. Quando fazemos isso no nosso corpo, fazemos no DNA do Criador. Por isso, conseguimos ajudar com o favor divino. Por que fazemos isso? Porque isso é um ponto holográfico. Hoje, a ciência evoluiu e, através de diversas ferramentas, é possível ressignificar essas cicatrizes que são quânticas. Lembrando que nós somos uma grande salada de prótons, nêutrons, elétrons. O nosso corpo é uma grande bioquímica de elementos. E também somos 10% humanos, somos formados de fungos, vírus, bactérias. Quando eu chego num lugar, não sou eu que estou chegando nesse corpo, e sim é um corpo onde nós chegamos. As células, os vírus, as bactérias, os fungos, mas também os nossos minerais que estão ali, os prótons, nêutrons e principalmente os nossos elétrons, que no movimento muito rápido dessas micropartículas, desse sistema, dessa comunidade, formamos essa matéria, que é ilusória. Bom, na palestra O Quarto Cérebro e a Consciência Espiritual, Jean Vauelan se refere aos 3 primeiros cérebros que representam um extrato evolutivo no sistema nervoso dos vertebrados. Segundo a teoria de MacLean, o cérebro humano seria composto por 3 sistemas interdependentes, porém distintos. Então, vamos parar para refletir. Primeiro, nós nos achamos muito especiais. Nós esquecemos que somos animais, que pertencemos a essa cadeia, que estamos aqui nesse planeta Terra. Nós nos esquecemos disso. E aí os animais racionais destroem a natureza, põem fogo, provoca com ondas eletromagnéticas, armas de alta tecnologia, tremores, tempestades, chuvas artificiais que podem, em alguns momentos, ser bom para aquela terra seca, para aquela plantação, mas que quando usada com más intenções, ela pode provocar inundações, destruições. A gente não é cego, a gente enxerga o que está acontecendo dentro do nosso planeta, provocado por seres humanos. Então, nós temos, e porque temos lá o universo paralelo querendo comandar a gente, porque Javé que é culpado, porque eu sou obsidiada por um espírito do mal, da treva, porque eu não enxergo a outra dimensão. É mesmo?
Por que que uma pessoa escolhe não fazer isso, usar essa ferramenta para o bem, e a outra escolhe usar essa ferramenta para o mal, para prejudicar os seus irmãos? Sim, porque nós esquecemos o que o nosso Mestre Jesus sempre disse: somos todos um. Lembra? Rogério já explicou, Jean Valjean já explicou em suas palestras, em suas obras, que quando a mente do Criador foi tragada, explodiu. Então, os elétrons, de uma maneira bem simplista, eu vou explicar aqui, são como se fossem os neurônios desse cérebro. E os nossos movimentos dentro desses elétrons são as sinapses. E qual o objetivo? De curar, de ressignificar, de ajudar nesse caos. É que um dia possamos todos nos integrar e ajudar que ele possa se reintegrar ao ser original que ele é. Porque não deixamos de ser, a morte não existe, porque a nossa essência nunca morre. Muito bem, vamos refletir sobre esses cérebros que estão por sistemas interdependentes e distintos, formando o cérebro humano. Cérebro reptiliano. Quando eu falei na inteligência biológica, que eu falei das 4 camadas do cérebro, é o endoderma, é o tronco cerebral. Tem como característica a garantia da sobrevivência, além de ser responsável pela regulação das funções e sensações primárias, como fome, sede, sono. Não tem emoções, nem memória. Lembra? Quando de repente, uma jacaroa põe seus ovos, nasce o filhinho dela e ela é capaz de comer o filhinho dela. Ela não sabe que é filho dela. Ela não tem isso no cérebro dela. O segundo cérebro é o límbico. Além dos componentes do cérebro reptiliano, conta com o tálamo, o hipotálamo, o hipocampo, que são responsáveis por controlar o comportamento emocional dos indivíduos. Daí, a sensação e a memória que os mamíferos possuem. É a segunda e terceira camada do cérebro, que, na verdade, dependendo do nível da embriologia que vão estudar, ele só enxerga como o mesoderma. É que na inteligência biológica e mesmo na microfisioterapia, dividiu-se em mesoderma antigo e novo. Tem a ver com proteção e tem a ver com eu me sentir capaz ou me valorizarem. Como eu percebo essa emoção que está nos mamíferos, que aí já mudou. Seja a leoa, a macaca, a cachorrinha, a gatinha, ela cuida do seu filhote, ela sabe, ela defende a sua cria. Muito bem, são sensações, memórias, emoções. Então, se pensamentos que geram emoções, significa que os nossos irmãos mamíferos têm pensamentos. E eu que trabalho, nasci assim, viu, gente? Mas eu trabalho com conexão animal. Eu sei que os animais têm pensamentos. Basta você se conectar e, através da telepatia, você vai entender o que aquele animal está querendo falar, o que ele está sentindo, como ele se sente. E por que ele está pegando a doença do dono e pode liberar, e ele que vai decidir. Isso é assunto para outro programa. Vamos voltar aqui na nossa reflexão. Temos o neocórtex, que é apenas pela presença do neocórtex que o homem consegue desenvolver o pensamento abstrato, surge a racionalidade, a capacidade de gerar invenções, símbolos, dar nome aos símbolos, racionalização que vem evoluindo e está presente nos primatas superiores. Epa, já temos uma evolução aí.
E aí temos esses 3 primeiros cérebros, representam o extrato evolutivo do sistema nervoso dos vertebrados, porque através dos nossos neurônios, do sistema nervoso central, desce pelo nosso canal medular e entra em conexão com todo o nosso corpo, manda mensagens. Lembra do sistema nervoso autônomo, desse eixo hipotálamo, hipófise suprarrenal? Tudo tem a ver com essa conexão, com esse sistema. Mas nós, nessa consciência que estamos tendo, consciência espiritual de reflexão, nesse momento que estamos vivendo essa experiência terrena, que estamos tendo a oportunidade de ter uma ciência tão evoluída e ter contato com a obra de Jean Valjean na Revelação Cósmica, podemos agora desenvolver o 4º cérebro. Sim, é uma nova etapa de evolução a ser criada. Nós humanos temos que refrear todo o desajuste ou evolução biológica que existiu para trás. Tudo isso está marcado no nosso genoma. 2 ou 3% desse genoma existe em nós, muitas vezes nos estimulando a ter atitudes desequilibradas. Como eu refleti já: matar, bater, explodir, roubar, ser corruptos. Quando Jean Valjean diz que nós humanos somos a única parcela de toda essa criação a estar evoluindo na direção desse 4º cérebro, ele deixa claro que esse desenvolvimento depende do trabalho da consciência espiritual, ligada a um cérebro humano que já busque o equilíbrio, o amor, que esteja em busca do autoconhecimento, de ressignificar as suas marcas no genoma, organizando assim a supraconsciência. Você está disposta a ser gestor, gestora de si mesmo, dono do seu destino? Essa é a proposta do 4º cérebro. É também a proposta da epigenética. Então, até o século passado, na verdade, toda essa ciência, a revelação cósmica, começou no século passado, não estamos muito longe dele. Mas nós estávamos muito presos nesses 3 primeiros cérebros: o reptiliano, o límbico e o neocórtex. Tronco cerebral, cerebelo e substância branca, e o córtex cerebral, o neocórtex. Agora nós temos a responsabilidade de pararmos, principalmente nós que temos a oportunidade de conhecermos, estudarmos e acreditarmos em todo o conteúdo que faz sentido para mim, a revelação cósmica. O quanto estamos dispostos a construir esse 4º cérebro, essa nova etapa de evolução a ser criado. Tudo está marcado no genoma. E aí temos que ressignificar, mudar a percepção, trabalhar o desenvolvimento dessa consciência espiritual, se libertar do passado, trazer a consciência para o momento presente, programar, organizar pro momento presente o futuro que eu quero. O futuro não existe, como o passado também não, já foi. Passado já foi, não existe mais. Eu que escolho ficar presa. O futuro é incerto, não existe. E sofremos por antecipação. Excesso de passado, depressão, excesso de futuro, ansiedade. Somente trabalhando a mente no momento presente, usando como oportunidade de se libertar do passado e programar o futuro que queremos para as nossas vidas, é que vamos poder ajudar a organizar essa supraconsciência, sendo gestores de nós mesmos, donos do nosso destino. Essa é a proposta do 4º cérebro, da epigenética. Vamos parar um pouquinho,
dar uma relaxada na mente, porque foi profundo, porque a proposta de hoje é trabalhar a nossa mente. Vamos ter um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Voltamos para mais um bloco de reflexões em como ter saúde num universo doente. No bloco anterior, ficou claro que estamos aqui para ressignificar as nossas vidas, mudar nosso genoma, mudar as cicatrizes quânticas que estão nos nossos elétrons e atualmente nas nossas células, no nosso corpo. Mas o que é ressignificar? Você já parou alguma vez na sua vida para ressignificar? Parou para refletir e pensar em ressignificar a sua vida? Vamos refletir sobre isso. Ressignificar nada mais é que dar um novo sentido ao que era até então, seja nos negócios, no relacionamento, saúde, qualquer outra parte da vida. Ressignificar é sair do aqui e agora, é pensar estrategicamente, é olhar e ver o horizonte que está por vir. Mas depende de nós. E nós vivemos de ciclos, como se fossem várias vidas em uma mesma. Então, sendo assim, é sempre preciso reavaliar e estar muito disposta a mudar o caminho. Normalmente, as pessoas, como nós aqui que estamos começando a pensar nesse assunto, quando nos deparamos com algum desafio muito grande em uma dessas áreas, quais áreas? Em relacionamento, negócio, saúde, alguma parte da nossa vida que precisa mudar, ressignificar, nós nos deparamos com um desafio muito grande. E aí, começamos a refletir como será daqui por diante. Porque agora que vocês pararam para me ouvir e pararam para refletir, eu plantei a sementinha na mente de vocês de que é necessário ressignificar. Ressignificar acontecimentos que nos causaram uma profunda tristeza. É essencial fazer isso para que a gente consiga seguir em frente com força, com determinação, garra, altivez. Não podemos deixar que situações traumáticas nos impeçam de encontrar a tão almejada e sonhada felicidade. Mas, Silene, é possível ser feliz aqui nesse planeta? Sim! Vamos pensar que eu não tenho como controlar os acontecimentos e a atitude do outro, das outras pessoas. E se elas não querem mudar, não pararam para pensar sobre isso, não querem ressignificar, elas vão continuar agindo dentro dos mesmos padrões, dentro daquela fera que tem dentro de cada um. Sim, porque quando olhamos para a história da humanidade, fomos seres pesarosos, agressivos, um ou outro foi bondoso e vítima nesse caos. Vítima, ou se permitiu ser vítima, quem é vítima, a não ser de si mesmo? Mas vamos continuar nossa reflexão. Quando a gente decide que eu posso controlar o que eu sinto em relação ao que o outro me faz, ao acontecimento, peraí, a outra pessoa me fez isso, eu estou sentindo assim. Aconteceu um negócio que eu estou sentindo assim, eu não posso impedir isso. Mas eu posso mudar como eu sinto, porque isso está ativando, lembra da microfisioterapia que eu falei, ativado cíclico? Ciclicamente, a mesma percepção, as mesmas sensações, as mesmas vias, as mesmas células, elétrons, que estão marcados lá no meu trauma, na minha ferida. Então, a gente deve parar e refletir para ressignificar. Reflita aí, pare para pensar, questione a você mesmo. Eu vivi uma vida até agora que eu queria? Pare para pensar na sua vida. Tem sido do jeito que você quis? Ou você seguiu o fluxo?
Como diz o pagode, deixa a vida me levar. Outra reflexão. O que eu fiz até agora está dando sentido para a minha vida? Qual sentido? Estou fazendo automaticamente, no piloto automático, indo pelo mundo externo, nessa ansiedade, nesse estresse, nesse automatismo da humanidade? Ou tem um sentido para a minha vida? O que eu deixei de fazer? O que eu faria mais? Questionamentos como esses, reflexões, se a nossa vida até agora é do jeito que a gente queria, se tudo que a gente agiu, fez até hoje tem algum sentido para as nossas vidas, o que a gente deixou de fazer, dos sonhos, dos objetivos, e o que você tem que fazer ainda. Tudo isso, esses questionamentos, essas reflexões, ajudam no processo de ressignificação. E aí começamos uma busca de um novo sentido à vida. As pessoas continuam no caminho de outra busca bem comum, da felicidade. Mas quando você busca um novo sentido, controla a si mesmo, você está no caminho da felicidade? O que ressignificar tem a ver com felicidade? Quer que eu te diga? Tudo. Ser feliz é parar para pensar no que faz sentido na sua vida. É não ter medo da mudança, aprender a ser mais resiliente, observar se está aguardando agora, hoje. Pare para pensar. Você guarda a melhor roupa, a melhor louça, o melhor vinho, a melhor taça para uma ocasião especial? Sabia que essa ocasião especial pode nunca chegar? Se você parar para analisar isso, você pode descobrir que não há momento mais ideal para ser feliz do que o momento presente, o agora. Mas tenho uma dica de ouro: não reclamar. Gente, não tem coisa mais pesarosa do que uma pessoa que lamenta, que reclama. Parece impossível frente ao caos da atualidade, não é mesmo? Mas, quando lamentamos, quando reclamamos, estamos marcando, falando para a nossa célula, para o nosso corpo, que nada está bom. E somos co-criadores, que é tema para outro programa, mas só trazer uma pitada disso. Nosso Mestre Jesus já dizia: vós sois deuses. Nós somos criadores, somos co-criadores. O tempo todo estamos co-criando, mas de acordo com os nossos pensamentos, com as nossas vibrações, com as emoções que vêm aí, estamos co-criando coisas boas ou ruins. E quando reclamamos, que é a dica de ouro, não reclamar, estamos trazendo de volta aquilo que não está bom, estamos potencializando essa energia, essa vibração ruim. O mundo mudou. Sim, o mundo está em constante mudança e nós não estávamos preparados para isso, principalmente depois da pandemia que enfrentamos. A sociedade, a imprensa, os governantes, a própria indústria farmacêutica, os tais dominadores globais, fizeram de tudo para assustar a humanidade. E o ser humano? Ele foi feito para viver em sociedade, mas quando foi proibido. Mas como proibir? Olha como houve uma manipulação da mente. Instalaram o medo, o caos. E o medo abaixa o sistema imunológico, mexe no timo, angústia, insegurança, mexe em todas as nossas células, ficamos negativos. Então o mundo mudou e a gente não estava preparado.
Devemos então trabalhar o exercício do momento presente, porque já foi também essa pandemia, é passado. Podem estar acontecendo catástrofes na natureza, podem estar acontecendo desemprego, problemas de saúde, guerras, destruição. Essas pessoas que estão vinculadas a trabalhar a mente, a vibração, a energia para o mal, vão continuar. Mas lembrando a nossa reflexão, eu posso fazer alguma coisa para mudar o outro? Não. Mas eu posso mudar a maneira de eu perceber, de eu sentir, de eu vibrar. Eu vou deixar o poder da minha mente, da minha energia na mão do outro que está instalando o caos? Ou eu vou controlar isso e falar para mim, está tudo bem, está tudo tranquilo, tudo vai dar certo, já deu. O exercício de estar presente, de reconhecer, de agradecer, de ressignificar, é fundamental para atingirmos um momento de paz, de equilíbrio, de felicidade. Devemos parar para analisarmos os acontecimentos, as pessoas e darmos valor. Devemos parar para perceber coisas que antes não percebíamos. Na correria do dia a dia, no trânsito, no meio das buzinas, de repente no ônibus que quase sempre perdemos, estamos sempre agitados para fora nesse mundo de ilusão e mesmo em redes sociais, não queremos parar para ouvir reflexões longas. Não, um programa de quase 1 hora é demais para minha mente. Por isso que temos que ter intervalos, temos que dar uma espreguiçada, levantar, porque o sistema acelera através até mesmo de vídeos curtos essa mente agitada. As crianças estão assim. Devemos aproveitar mais o tempo em família, falar que amamos, agradecer, fazermos as pazes. Vou dar um exemplo. Quando a gente está lá no trabalho, no escritório, e algum colega interrompe o nosso raciocínio, naquele momento de trabalho, a gente reclama? Não, né? Dificilmente. Mas por que a gente reclama dos nossos pais, dos nossos filhos, da esposa, do marido, da companheira, companheiro? Que esse tempo do momento presente seja o momento ideal para que a gente possa ressignificar a nossa vida. E ressignificar não é uma coisa impossível e difícil, inimaginável. É um processo complexo. Existe transformação, adaptação, olhar para situações vividas com outro olhar, colocar na balança todas as preocupações, medos, ansiedades, ponderar, analisar, redistribuir o grau de importância que damos a cada uma dessas situações, quer estejam no passado ou que estejamos vivendo atualmente. Ressignificar as coisas simples do nosso dia a dia. Trabalhar a capacidade de agradecer. Dentro da cocriação desse holograma quântico, usando a mente, para cocriar você tem que sentir gratidão, se sentir desfrutando da sua cocriação. Então, o quanto temos trabalhado a gratidão? Gratidão mesmo, em todos os sentidos, positivos ou negativos, até mesmo aquele amigo, aquele companheiro, companheira desleal, ingrato, que nos traiu, que nos puxou o tapete. Ele está nos dando grandes oportunidades de mudarmos o que sentimos, de evoluirmos, de tomarmos as rédeas das nossas vidas, da nossa mente, em nossas mãos. Eu vou parar para mais um breve intervalo. E daqui a pouquinho a gente volta. Respira, cheira uma flor, sopra uma vela. Tudo vai dar certo. Chegamos ao nosso terceiro bloco
depois de um intervalo, onde demos um tempo para nossa mente. E agora vamos voltar para as nossas reflexões. A importância do ressignificar para que a gente caminhe no como ter saúde em um universo doente. Você, que prestou atenção e viu que ressignificar a sua própria vida, o seu passado, as suas histórias, mudar a percepção, os seus traumas, é fundamental para essa evolução, para limpar essas cicatrizes que estão registradas nas nossas células, no nosso campo morfogenético, até mesmo na queda do Criador. Alguma vez na sua vida, você parou para ressignificar? Afinal de contas, Silene, o que é ressignificar? É dar um novo sentido ao que era até então. Seja nos negócios, nos relacionamentos, na saúde, qualquer área da sua vida. Ressignificar é sair do aqui, do agora, pensar estrategicamente, olhar e ver o horizonte que está por vir. Sim, porque quando a gente decide se libertar do passado, mudar a percepção, se libertar das amarras, nós vamos ter um novo horizonte. Nós vivemos de ciclos, como se fossem várias vidas em uma mesma. Mas é preciso reavaliar, mudar o caminho. Normalmente, pessoas como nós agora estamos refletindo, pensando sobre o assunto. Quando a gente for se deparar com algum desafio muito grande em uma dessas áreas, saúde, relacionamento, amizade, trabalho, nós vamos então, a partir de agora, refletir como vai ser daqui em diante, porque temos que ressignificar. Ressignificar os acontecimentos que nos causaram tristeza profunda. Ele é essencial, essa atitude, para que a gente possa seguir em frente com força, foco, determinação, altivez. Nós não podemos deixar que situações traumáticas fiquem ativando, nos impeçam de encontrar a tão almejada felicidade, equilíbrio, paz. Para isso devemos refletir. Pergunte a si mesmo, agora, eu vivi uma vida até agora que eu queria? O que eu fiz até agora, até o dia de hoje, está dando sentido para a minha vida? O que eu deixei de fazer? O que eu preciso fazer diferente? O que eu preciso fazer a mais? Que atitudes que devo ter? Questionamentos como esse nos levam à frente nesse processo de ressignificar, nessa busca de um novo sentido às nossas vidas. E o que tem a ver ressignificar com felicidade? Tudo. Simplesmente tudo, porque ser feliz é parar para pensar no que faz sentido na sua vida. É não ter medo da mudança. Aprender com os desafios, aprender a ser resiliente, paciente. É observar. Se você, de repente, analisar com você, eu estou guardando a minha melhor roupa, a melhor louça, melhor vinho, a melhor taça para uma ocasião especial? De repente, você pode chegar à conclusão que não existe essa ocasião especial. Somente um momento presente para você, o agora. E eu vou dizer uma dica de ouro para você levar a sua vida adiante é parar de reclamar. Não reclame. Te parece impossível frente a tanto caos da atualidade? Nós temos que trabalhar nossa mente nesse exercício de estar presente. Reconhecer, agradecer e ressignificar. Sim. Olha, nosso mestre Jesus já dizia, vós sois deuses. Isso quer dizer que somos co-criadores. E eu que trabalho com mente, com campo quântico, sei que para co-criar o que queremos, devemos nos sentir gratos pelo que já temos e termos em nós a sensação de gratidão
pelos sonhos, objetivos que queremos alcançar. Por isso a gratidão é tão importante trabalhar, dar valor, perceber coisas que não eram percebidas antes, nessa correria do dia a dia, no trânsito, no meio das buzinas, de repente naquele ônibus que quase sempre você perde. Aproveitar o tempo em família, dar valor e não reclamar, de repente, de ser interrompido, ter que parar o seu trabalho, o seu raciocínio, o seu momento, para dar atenção para o seu pai, para sua mãe, marido, esposa, filhos. Que esse tempo seja o momento ideal, o agora, o momento presente, para nós ressignificarmos a nossa vida. E não precisamos de muito, apesar de ser um processo complexo, que exige transformação, adaptação, exige que a gente pare e olhe para situações vividas com outro olhar, que a gente coloque na balança todas as preocupações, nossos medos, ansiedades, e passemos a ponderar, a analisar, a redistribuir o grau de importância que estamos dando a cada uma dessas situações, quer estejam no nosso passado ou vividas atualmente. Nos pequenos detalhes, nas coisas simples do nosso dia a dia e na capacidade de agradecer, é que a gente aprende a ressignificar a nossa vida, dar outro sentido. Algumas vezes, a gente tem que, diante de algumas situações, diante de si próprio ou com os outros, nós precisamos tomar uma decisão para seguir em frente. E atualmente, conversando com os meus pacientes em consultório, e mesmo no trabalho comigo mesmo, eu percebo que muitas vezes, se não a maioria das vezes, o ser humano se tornou incapaz de enfrentar o seu momento. Não é simplesmente pela falta de atitude ou de vontade, nem pela imposição que a vida pode estar dando de enfrentamento naquele momento, mas sim pelo significado que a pessoa deu a tudo que viveu, ao que as pessoas fizeram, falaram, as pessoas envolvidas, o cenário que ela vivenciou, presenciou naquela ocasião. Às vezes ficamos presos, preocupados com o outro, com o que o outro pensa, com o que o outro fala, com o que o outro fez, e não tomamos atitudes. Hoje, reflita consigo mesmo. O que você faria se pudesse voltar ao passado? Eu tenho certeza que vão responder, faria tudo diferente. Alguns falarão, eu faria tudo igual. Você evoluiu, ressignificou, mudou de atitude, de repente avaliou que tem algumas coisas na sua vida que não deram certo por causa do seu agir no primeiro impulso, no seu momento de explosão ou fúria, de repente, que veio para fora? Se o ser humano tivesse o poder de voltar ao passado, com certeza muitos de nós queríamos entrar nessa máquina do tempo para revirar, remexer nos momentos difíceis que vivemos. Como, de repente, algum sentimento de perda, a falta de uma pessoa querida, a angústia de um sofrimento, de uma separação, uma demissão, uma injustiça, um amor mal resolvido, um conflito não solucionado entre tantas outras situações de dor que nós já vivenciamos. Se agora mesmo a gente estiver pensando sobre as coisas que deixamos para trás e que gostaríamos de mudar, temos que ter a consciência, e a temos, que a máquina do tempo não existe. Mas reflita agora. Que significado você deu para esses momentos? Momentos de sofrimento, angústia, perda, falta de uma pessoa querida, separação, alguma injustiça, amor mal resolvido, demissão, conflito não solucionado, qualquer situação dolorosa. Que significado você deu para esses momentos? Somente você sabe o quanto cada um deles é capaz de te mobilizar, de te afetar,
de te paralisar. Porém, para sua liberdade, para que você tome a rédea da sua vida em suas mãos, o melhor a fazer é mudar esse significado das coisas, a importância que você deu ou dá a essas situações. Tudo isso faz parte da nossa vida. E à medida que a gente consegue mudar a forma como vemos as coisas, vamos ressignificando, dando outro sentido, outro significado para elas, nós vamos evoluindo. A gente pode escolher em, de repente, chorar a perda de um ente querido por muito tempo ou alegrar-nos com os momentos felizes que vivemos ao lado dele. Reflita, questione-se. Você pode resolver tudo? Você tem o poder de transformar todas as coisas, de mudar as pessoas? Como eu venho dizendo, certamente não. Nós, seres humanos, somos limitados, mas possuímos uma característica muito importante, a mais valiosa de todo o reino animal, que é o poder de adaptação. E quando a gente está decidido a se adaptar, nós somos capazes de muitas coisas, de transformar as nossas vidas. Adaptar significa adequar. E muitas vezes é isso que precisamos para ressignificar as coisas. Adequar, adaptar a forma de ver, identificar os pensamentos ruins, negativos, quando temos lembranças de algo que nos afeta e corrigi-lo. Ter uma atitude, um pensamento positivo, uma atitude proativa, racional, coerente, frente aos desafios da vida. O que você precisa para ressignificar na sua vida? O que realmente tem valor? Pense nisso. Não subestime nunca a sua capacidade de transformar a sua dor em belas qualidades. Siga em frente. Olhe para dentro de si. Reconheça que tem erros, defeitos, inseguranças, mas que existe muita coisa boa aí dentro. Reconheça a sua capacidade de adaptação. Enxergue a sua potencialidade, a sua habilidade, a sua qualidade. Busque ressignificar o que tem de ruim, os defeitos, e vivenciar as suas qualidades. Não existe uma borracha que apague o nosso passado. Porém, a nossa decisão de ter novas atitudes hoje podem funcionar como um lápis que desenha o nosso futuro. Acredite, você é uma pessoa forte que pode recomeçar sempre que desejar, mudando a percepção, conversando com as suas células, se libertando dessas cicatrizes que estão no campo morfogenético dos nossos antepassados, ou da dor do Criador que teve que se refazer, que lutar para sobreviver a qualquer custo no momento da queda. Quando eu curo a mim mesma, quando mudo a minha percepção, me torno mais apta, mais capaz, mais feliz, estou fazendo o favor divino. Pense nisso, que você tenha grandes reflexões e na dificuldade em ressignificar, respira, cheira uma flor, sopra uma vela, oxigene a sua mente, não haja no primeiro impulso. Você vai conseguir se transformar, eu posso garantir. Tchau, gente, até o próximo programa. Você ouviu pela Rádio Atlan Como Ter Saúde em um Universo Doente. Você é o agente principal no seu processo de autocura. Apresentação: Silene Paz.